Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Bom dia a todos, aqui é o professor Marinaldo, língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula, graças a Deus. Aula número 2. Sejam todos bem-vindos. Gente, nosso assunto aqui de hoje é o contexto de produção, circulação e recepção de textos legais e normativos, tá? Então nós temos aqui a imagem, do famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, o que é um texto normativo? Texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Normativo que estabelece regras e normas. Então, nós já começamos a compreender a importância, desse tipo de texto. Porque se ele vai integrar um conjunto de regras, normas e preceitos, já começamos a entender que faz necessário para que tenhamos uma boa convivência, em sociedade, tá certo? Então, viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Regras de como conviver com outras pessoas, regras para ter segurança no trânsito, regras de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho. Formais ou informais, elas decidem como nos comportamos e são construídas por todos nós como sociedade. Então veja a importância de termos textos normativos legais, para estabelecermos uma boa convivência em sociedade. Então, como exemplos de textos normativos legais, eu tenho a Constituição, o Decreto Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como já citei aqui, o Código de Trânsito Brasileiro. Esse aqui, gente, eu faço até uma observação, como nós vemos em nossa sociedade, no trânsito, no dia a dia, quantas pessoas insistem em desobedecer este código, maravilhoso, que lá tem muitas normas, principalmente aqui na placa, que é uma placa de advertência, a placa amarela, salvo engano, é de advertência. Ou seja, termos cuidado aí com essa localização que indica que há travessias, de pessoas. Geralmente essas placas são próximas à escola, E aproveitando aqui, trazendo a baila, a seguinte situação: há quem diga que as regras são criadas para serem quebradas, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. Como é que tem uma regra, essa regra deve ser quebrada? A regra é justamente para que haja uma boa conduta, um bom relacionamento entre as pessoas. Seguindo, outros exemplos de textos normativos e legais. Então eu tenho as constituições estaduais, contratos, e aí inúmeros, Aqui como exemplo eu trouxe alguns: de trabalho, aluguel, prestação de serviço, serviço de telefonia, internet, etc. Então vejam bem, esse contrato, por que eu posso dizer que o contrato é um texto normativo legal? Porque, por exemplo, você aluga uma casa, Então a pessoa que você está alugando a casa, lógico, ela estabeleceu um contrato dizendo as regras, por exemplo, do usuário, no caso você, como proceder com o imóvel da pessoa. Então, caso você desobedeça alguma norma ali, não sei se haveria uma cláusula de multa ou até de rescisão do contrato. Então veja a importância desses textos legais, a circulação deles. E vale salientar que, logicamente, geralmente eles são escritos. Na verdade, eles são escritos porque qualquer dúvida faz-se a consulta do material. Então aí, regimento de condomínio, o regimento escolar, por que não, nós em sala de aula, às vezes os estudantes, eles não entendem o porquê de, quando dizemos, gente, daqui a tanto tempo vocês podem tomar uma aguinha. Claro, bateu a sede e isso não tem hora, mas sai um estudante de uma sala, sai outro estudante de uma outra sala. Então imagina, se não houvesse ali um regimento, que esse aí não é nem escrito, esse tipo de norma também, ela é mais feita ali na questão do boca a boca, Não existe um contrato formalizado escrito para tais situações. Isso é uma coisa muito informal, digamos assim. Entretanto, não deixa também de ser um texto normativo. Há muito tempo, os textos também normativos, eles não eram escritos, Com o passar dos anos, passou-se a ter esse critério aí de escrita, como eu já falei, a fim de verificar alguma situação
que se havia esquecido, ou alguma situação em que a pessoa cometeu irregularidade e perguntava-se onde está isso, dizendo que não pode. Então começou-se, né, convencionou-se a ter os textos legais e normativos, tá? Bom, você sabe por onde circulam os textos normativos e legais, né? Por onde circulam esses textos? Né? Para um pouco e pensa, tá? Se você respondeu que eles praticamente fazem parte de todas as esferas da vida humana, olha, você acertou. Nós precisamos de textos normativos e legais, né? Ou seja, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, né, textos assim serão necessários para regulamentar as relações sociais, como eu já citei aqui. Então você tem aí o trabalho, escola, prestação de serviços, próprio aluguel já citado, etc. Ou seja, muito importante, gente, ter norma, ter regulamento, né, para que possamos conviver em sociedade. Entre outras coisas, os textos legais dão seguranças às relações humanas, pois estabelecem direitos, deveres, como devemos nos comportar na vida social, o que precisamos fazer para agir de acordo com a lei, quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras, o que fazer para garantir os direitos. Vejam só, gente, perceba essa parte aí, ó. Quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras? Ora, por isso que eu falei no começo. Na minha visão, na minha ideia aqui, é absurdo você chegar ao ponto de dizer, a regra existe, mas a regra existe para ser quebrada. Não, gente, a regra existe para ser obedecida, tá certo? Caso contrário, haverá aí punição, tá certo? Seguindo, a linguagem dos textos normativos e legais, né? Então, lógico, estes textos, eles têm que ter uma escrita aí bem clara, né? Eles devem ser claros, de modo a não causar problemas de compreensão para o público, né, a quem ele se destina. Deve ser objetivo, ou seja, deve concentrar-se na regulamentação do que está em questão. Ou seja, novamente, um texto normativo voltado ao aluguel de um espaço não pode legislar sobre as regras de convivência em uma escola. Entenderam, gente? Então, aquele texto especificamente, eu pegando o exemplo do aluguel, vai tratar de aluguel, então ele tem que ser bem objetivo com relação ao aluguel, não trazendo outras temáticas para dentro daquele texto, tá? Além disso, a linguagem do texto normativo deve ser simples, já que o objetivo de textos assim é estabelecer normas de conduta nos diversos campos da vida social, procurando evitar ao máximo a possibilidade de interpretações variadas quanto ao que o texto estabelece. Isso aqui, gente, é um grande problema dentro não só do texto normativo legal, como de vários outros textos, né? Justamente a questão da compreensão e interpretação, né? Compreender é uma situação diferente da interpretação, né? Seguindo, algumas características linguísticas dos textos normativos e legais. Ora, essa placa de atenção, gente, é um texto, claro, um texto é aquilo que comunica, não é verdade? Professor, mas isso é uma palavrinha isolada, como é que isso aí vai ser um texto? Um texto geralmente não são palavras juntas, né? Uma estrutura que começa com frase, evolui para oração, evolui para um período, parágrafo, então eu tenho textos, claro, isso aí perfeito, né? Você já estudou isso outrora, em outros momentos. Entretanto, gente, nós temos a palavra isolada, em um dado contexto, ela tem uma carga de significado muito grande, ela tem uma carga semântica grande. Quando você encontra uma placa deste tipo aqui dizendo atenção, obviamente alguém está querendo te passar alguma informação. O uso do imperativo, né, gente, que é um modo em que eu tenho a situação de que eu vou dar uma ordem, fazer um pedido, né? O emprego do infinitivo, que quando nós formos estudar o modo imperativo, vamos ver que eu posso criar uma situação de ordem ou comando por meio do infinitivo, em que fica algo mais, digamos assim, polido, né? Não fica com uma certa brutalidade e ignorância para se fazer um pedido. Enfim, já que é uma norma, vai dar ordem. Então, imperativo e o emprego do infinitivo, obviamente, aparecerá, tá certo? Bem, textos normativos visuais ou multimodais. Atenção a essa última palavrinha aí, multimodais. Isso aí, gente, vocês já conhecem como texto misto, né? Houve uma mudança no nome, mas é a mesma coisa. Por que o texto misto? Veja, plaquinha aqui, ó, proibido estacionar, voltando aí ao código de trânsito que eu falei que muita gente insiste em desobedecer, né? Lamentavelmente.
Muita gente não obedece uma simples placa desta aí, é proibido, não, mas é rápido, né, vou aqui, não pode, gente, né, você vai atrapalhar o trânsito, etc. Então, aproveitando e fazendo o link novamente ao começo, o texto legal normativo, ele tem essa característica, né, como foi falado aqui, estabelecer um bom convívio em sociedade. Então, se há uma placa dessa, gente, que diz que é proibido estacionar, deve ser respeitado, não é verdade? Mas visual, né, porque você tem imagem, multimodal, porque você também tem a parte escrita. Eu poderia ter apenas a placa, sem os dizeres aí, tá? Quais dizeres? O que está escrito, o proibido e o estacionar. Eu poderia ter apenas esse E, com esse corte aí, com esse traço em diagonal, e a pessoa, lógico, que já fez a leitura do Código de Trânsito para poder tirar a carteira da habilitação, teria esta compreensão. Por isso que eu estou falando de texto normativo visual. Multimodal, repito, porque ele vai ter a parte escrita também. Essa placa de silêncio, gente, essa norma, onde eu posso encontrar, né? Silêncio, por favor, né? Onde eu posso encontrar? Em hospitais, né? Fica até um tanto absurdo imaginar um hospital onde pessoas, né, vão conversar lá nos corredores. Existem pessoas que estão em estado de enfermidade, estão em tratamento. Quem vai a um hospital vai em busca de tratamento. Então, gente, é muito importante, tá, esse tipo de texto. Importante também seguir as normas, tá certo? Então, os textos normativos podem ser elaborados sem a palavra escrita ou combinar palavras e imagens, como está aqui. Estes últimos são chamados multimodais, ou seja, combinam sistemas de signos diferentes, palavras, imagens, cores, etc. Então aí está, espero que vocês tenham entendido, seguindo aqui com nossa aula. Mais exemplos aqui, né, gente, do texto multimodal, né, visual, sinal de trânsito, mais uma vez, ó, semáforo aí está indicando vermelho, que nós já sabemos que é uma indicação, né, é uma norma, né, estabelecida ali para que, para que você pare o veículo, para que outros venham a passar. Então vejam novamente a relação social, a boa conduta estabelecida, né, que é um dos princípios do texto aí que estamos estudando, ou seja, textos legais e normativos. Este aí, gente, conhecidíssimo de vocês, né? Quando estávamos em aulas presenciais, né, e repito, pedindo a Deus, né, que nos proteja e tenha misericórdia de nós e que possamos voltar ao nosso ambiente de sala de aula, né, presencialmente. Quantas vezes? Gente, vamos guardar o celular, né? Até na lousa, né? Às vezes o professor chega a desenhar um aparelho, né, celular, e fazer justamente esse corte em diagonal para que o aluno tenha esse comportamento, né, seguindo a norma de que naquele momento não será possível fazer uso do celular, tá certo? Seguindo. Bom, aqui eu tenho as referências, as fontes de pesquisa para a produção deste material, tá certo? E vamos agora, gente, mais informações, tá? Aqui são coisas mais específicas. Eu trouxe só a título de curiosidade, tá? O nosso assunto, ele parou aqui, tá bom? Mas, claro, eu peguei um fragmento aí de um texto legal da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Então, essa parte, pessoal, é a parte introdutória da lei, tá? Para vocês entenderem como, quando nós produzimos um texto, nós fazemos a introdução, é verdade. Então, o texto de lei, quando começa, né, dizendo qual é a lei, o dia, o ano, né, inclusive, ó, 1990, 30, julho agora, se Deus quiser, né, 31 anos, né? Depois vocês fazem aí as contas, 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Então, essa é a parte introdutória, tá, gente? Essa parte aí, pessoal, que está em verde, são os artigos, tá? O texto de lei, que é essa parte aí, o artigo, eu só vou ler o artigo primeiro. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Isso aí é o texto de lei, gente. Ou seja, aquilo que de fato a lei diz, né? A lei está lá escrita.
Estes textos, por sua vez, são divididos em artigos que dentro destes há os parágrafos. Vejamos. Então, eu peguei a seção aí, uma determinada seção, da autorização para viajar. Então, aí eu tenho o artigo 83, tá? E vou ler rapidinho aqui. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem a expressa autorização judicial. Então vejam, gente, aí é o que a lei está dizendo, né, o artigo. E esse parágrafo, professor, veja, repito, quando escrevemos outro tipo de texto, nós damos um certo espaçamento, né, que aqueles famosos 2 dedos assim de espaço, né, para iniciar o parágrafo. No texto de lei isso não é possível. Então, por isso que põe-se parágrafo primeiro, tá? Para indicação que ali, logicamente, é um parágrafo que vai tratar de um determinado assunto, tá? Legal. E assim sucessivamente, né? Parágrafo segundo, tá certo? Professor, e quando o artigo não tem, aliás, só tem um parágrafo, né? Como vimos aqui anteriormente, ó, o artigo 83, eu tenho um parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Não olhei se há uma sequência, deverá ter, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o artigo só traz um parágrafo, esse aí será escrito como parágrafo único, tá certo, pessoal? Então, só aqui, a título de mais informação, o artigo 2º, né, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, tá certo? Então, vocês aí, quando nós dizemos crianças, e vocês, não, professor, não sou criança não, tá aí, gente, tá dizendo aí a idade, ó, quando você é considerado criança. E, repito, o artigo só tem um parágrafo, tá? Parágrafo único, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Fé, força e foco, fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.